Fala galera, bem-vindos aqui ao Alicerces da História. Meu nome é Fábio Ribeiro e bom demais te ter aqui para mais um vídeo de revisão para o Colégio Naval. Nosso quinto tema do nosso top 10, os 10 temas mais lembrados na prova do Colégio Naval. Se você está aqui é porque você está se preparando para essa prova, está chegando e eu estou aqui para te deixar afiado o mais rápido possível. Espero que você goste. Um abraço para todo mundo. Se você gostar do conteúdo, curte aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal também, me ajuda bastante. Muitos dos visitantes aqui no meu canal, dos visualizadores dos meus vídeos, não são ali inscritos no meu canal. Então é importante que você me dê essa moral aí, ajuda bastante, porque o YouTube entende que quanto mais inscritos, mais ele recomenda ali, melhor é o canal, então mais ele recomenda os vídeos, tá bom? É, então, a gente vai falar do segundo reinado, período muito longo. Geralmente eu divido em política interna, política externa, economia e crise. Tem a playlist completa aqui com aulas específicas, se você precisar. A ideia desse vídeo de revisão é exercícios e lembrar um ponto ou outro. Vamos lá. Vamos começar. O número de votantes potenciais em 1872 era de... Tá juntinho, gente? Pode confundir vocês, mas é de pouco mais de 1 milhão, tá? De pessoas, né? Quase 1.100.000 votantes, o que correspondia a 10,8% da população total. Esse número poderia chegar a 13 quando separamos os escravos dos demais indivíduos. Em 1886, 5 anos após a Lei Saraiva ter sido aprovada, o número de cidadãos que poderiam se qualificar eleitores era bem menos, né? Era de 117 mil, né? Ou seja, isto é, 0,8% da população. A explicação para a alteração envolvendo o número de eleitores no período é por que que tem uma queda brusca? O texto já apontou para a gente a Lei Saraiva. O aluno ele precisa aqui saber o que é a Lei Saraiva. A Lei Saraiva é uma lei que obrigou as pessoas a terem alfabetização para votar. E aí, já era. A gente sabe que nem todo mundo que é rico sabe votar. Desculpa. Isso também. Isso também. Mas geralmente o rico vota pior. Mas nem todo mundo que é rico é alfabetizado. Então, até mesmo os ricos foram impedidos de votar. Ficou ainda mais excludente, sabe? Aquela classe ali bem excludente nesse sentido. A gente tem um problema sério no Brasil, que é o problema da exclusão eleitoral. Muita gente não vota no nosso país naquele contexto, né? Então, a explicação para a alteração envolvendo o número de eleitores do período é a criação da Justiça Eleitoral. Não, Justiça Eleitoral só com Vargas lá em 1932. B, exigência da alfabetização, já é o nosso gabarito. C, redução da renda nacional, ainda era censitário, tá? Mas além de comprovar a renda, tinha que comprovar a alfabetização. D, exclusão do voto feminino, já era. Coibição do voto de cabresto, não, o voto era aberto, inclusive cabresto era o que mais tinha ali, já desde do período do primeiro reinado, né? Era muito fácil saber quem você votou. Então, havia ali um medo, né, e tal. O gabarito é letra B, porque a Lei Saraiva trouxe isso. Então, você vê como é que muita gente deixa de votar. Porque, como eu disse, até mesmo tendo renda, ter renda talvez fosse mais fácil, e era mais fácil, do que ter alfabetização. Vamos para a próxima? No final do século XIX, já existiam condições para o início da industrialização, que desencadeou gradativamente o capitalismo no Brasil. O Brasil é um país de capitalismo tardio, tá? É um país de industrialização tardia, de capitalismo tardio, e a gente vê isso até hoje aí em vários problemas sociais, problemas inclusive para você que tem uma condição financeira às vezes um pouquinho melhor, mas vai ter que pagar 73 mil num Gol, né? Ó, e que saiu de linha agora. É brincadeira, é muito caro. É brincadeira, hein, pessoal? Boa tarde, pessoal. Para que esse processo ocorresse, foram, né, decisivos a mão de obra disponível, sobretudo de imigrantes, um mercado interno e a existência de... Qual é a pergunta? A pergunta te faz o seguinte ponto. No século XIX, o que ajudou na nossa industrialização? O Brasil do século XIX, segunda metade, é o Brasil do café. O imperador do Brasil não é Dom Pedro II, é o café. É o nosso café. E o que a gente vai ter é muita gente que investia no café jogando dinheiro para a industrialização depois, até como uma forma de diversificação. Então, a letra A fala que existiam escravos tecnicamente capacitados para trabalhar na indústria? Não. Fundições de ferro e siderurgia? Não. Siderurgia no Brasil é um sonho antigo. Vargas concretiza ele lá em 42 com o lançamento da CSN.
1942, né? C, capitais oriundos do café. Ah, é isso. Ferrovias interligadas. Nem hoje a gente tem, rapaz. Ninguém investiu em ferrovia no Brasil, que absurdo. Tecnologias de ponta. Tecnologia de ponta. Não. Gabarito aí. Letra C, capitais oriundos do café. A adoção do sistema de parceria como alternativa para o suprimento de mão de obra livre na lavoura cafeeira representou uma experiência. Gente, o que era o sistema de parceria? A partir de 1847, a gente vai ter no Brasil várias iniciativas que vão tentar, porque em 1845 teve a Lei Bill Aberdeen, lei inglesa, que vai dizer o seguinte: o escravizado não pode vir para cá, porque se eu pegar o escravizado no meio do caminho ali no Atlântico, eu vou aprisionar o navio. Em 47, o Nicolau Campos Vergueiro ele vai ter uma ideia. Vai levar para a fazenda dele, Fazenda Ibicaba, uma série de imigrantes estrangeiros, claro, estrangeiros, são imigrantes, e vai colocar lá, gente da Europa. O sistema de parceria é o seguinte: o imigrante vem, mas ele vem com uma dívida, porque esse imigrante está vindo muito mais como um refugiado, ele está fugindo de perseguição na Europa, ele está sem dinheiro, muitas vezes ele foi expulso da terra, muitas vezes ele está fugindo de uma guerra, que a Europa vivia em guerra naquele contexto, as unificações da Itália e da Alemanha, enfim. E a vinda dele para cá, a Guerra Franco-Prussiana, a guerra deles para cá, a vinda deles para cá, melhor dizendo, é uma vinda de pessoas pobres que vão tentar ganhar a vida no Brasil. E eles não têm dinheiro nem para passagem de navio, nem para ficar aqui os primeiros dias, nem para ter terra. Então eles vão trabalhar na terra de alguém. Só que como eles trabalham na terra de alguém, esse alguém que cede a terra cede também o dinheiro para eles virem e o dinheiro para eles continuarem trabalhando até conseguirem ter seus próprios sustentos. E qual é o problema disso tudo nesse sistema de parceria, onde o dono da terra é parceiro do migrante que chega? O sistema de parceria é muito bom para o dono da terra, porque ele prende o imigrante ali durante muito tempo por uma escravidão ou semi-escravidão de dívidas. O cara vem para cá, ele não é um escravo no papel, mas na prática ele acaba sendo, porque ele está preso a uma série de dívidas que ele contraiu com o próprio dono da fazenda. E aí, na hora de comprar um produto, ele compra da mercearia do dono da fazenda. Ele ganha um crédito do dono da fazenda. O dono da fazenda já pagou a passagem para ele. Então, ele vem para cá devendo muito dinheiro. Isso vira uma bola de neve. E quando a produção estiver pronta, e o sistema de parceria dizia o seguinte: quando o imigrante produzir, metade fica para o dono da terra, metade fica para ele fazer o que quiser. Quando essa metade ficar para ele fazer o que quiser, ele tem que pagar as dívidas que ele já tinha contraído. Então, olha só, ele fica sempre preso. Ele fica numa bola de neve impossível. Então, o sistema de parceria foi péssimo para o imigrante. Tem um grande amigo meu, professor de geografia, Hugo, que ele brinca, né? Um abraço aí para o Hugo, é, que ele brinca que a gente nunca pode duvidar da capacidade da elite de São Paulo, porque eles conseguiram escravizar, né? É, imigrante europeu. Então, pô, olha só, que coisa. Então, o que isso representou? A única para o acesso legal à propriedade de terra? Essa experiência foi a única para o acesso legal? Não. B, ensaiada pelo governo federal, apesar da forte oposição oferecida pelo Nicolau Vergueiro? Não, ele que promoveu, né? Esse sistema ficou tão ruim que o governo teve que entrar em 1870 com a imigração subvencionada. O governo pagava as passagens, o imigrante chegava sem dívida nenhuma, aí sim ele ia ser parceiro. Aí dava certo. C, que dispersava acordo contratual? Não, tinha acordo. D, que se revelou prejudicial aos imigrantes? Muito prejudicial aos imigrantes, muito mesmo. Eco, que não implicava no reembolso de despesa, tinha que reembolsar o dono da fazenda. Então, o gabarito é a letra D, né? Foi um sistema que se revelou muito prejudicial aos imigrantes. Gabarito D de Delta. Bora, V, F, V, F, V, F, V, F. 2, 3, 4, 5. Em relação ao Estado Nacional, pelo menos no aspecto discursivo, os liberais tendiam a ser mais descentralizadores e os conservadores mais centralizadores. Certo? Ambos os partidos lutaram pelo ato adicional. Na verdade, os regressistas lá do período regencial, os conservadores, não gostaram muito do ato adicional, né? Eu acho. O golpe da maioridade foi sustentado politicamente pelos liberais? Sim, apesar dos conservadores terem ali vários pedidos. Ao longo do segundo reinado, conservadores e liberais revezavam-se no poder? Certa resposta. O gabinete da conciliação, Dom Pedro sempre ali trabalhando como um conciliador, enfim, são aspectos que mostram que ele se revezava. E o último,
Com o tempo, a gente já tem até o gabarito, né? Com o tempo, ambos os partidos tornaram-se abolicionistas? Não. Os liberais tiveram uma parcela que se tornaram abolicionistas, sim. Dos liberais, mas dos conservadores, não. Embora a maioria dos liberais não fosse também abolicionista. Então, o gabarito é letra A, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. A de alicerces da história que você vai se inscrever. A de acredite no canal e acredite na aprovação. Mais uma questãozinha legal, Guerra do Paraguai, rapaz. Ó, simplesmente a maior guerra da América do Sul. E aí, é correto afirmar? A Guerra do Paraguai foi uma guerra causada por interesses fronteiriços e de livre navegação da Bacia do Prata. Durante muito tempo, os alunos aprenderam nas escolas, e eu aprendi assim também, até virar pesquisador e estudar na universidade. Muita gente aprendeu que a Guerra do Paraguai ela foi uma guerra causada pela Inglaterra. Os interesses da Inglaterra fizeram a guerra acontecer. Mas não, a Inglaterra, na verdade, tentou evitar a guerra porque poderia prejudicar os seus negócios. A Inglaterra tinha bons negócios com o Paraguai. O Paraguai era uma potência em desenvolvimento? Olha, o Paraguai tinha grande desenvolvimento para um país pequeno que era, mas não era uma potência, não. Tinha ali um telégrafo, uma estrada de ferro, tinha um pouco de trabalho com metais, tinha um bom sistema de defesa, tinha um melhor exército, mas não dá para dizer que o Paraguai era potência ao ponto de concorrer com os ingleses. Vamos lá, ele quer o que é correto. A Tríplice Aliança agiu sob a ingerência dos Estados Unidos? Hã? Estados Unidos, que pretendia o término da Guerra Civil, ampliar o comércio? É foda. Então, nessa Guerra do Paraguai, teve Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. O Brasil e a Argentina romperam a aliança durante essa guerra, o que possibilitou não só o fortalecimento militar e político paraguaio, mas também o retardamento do final do conflito. O Brasil não rompeu com a Argentina. Foi até o final, embora no final tivesse ali dado um golpe na Argentina, porque a Argentina falou o seguinte: no momento que foi assinado o acordo, a aliança Tratado da Tríplice Aliança, né, Brasil, Argentina e Uruguai, foi dito o seguinte: olha, Brasil, Argentina e Uruguai só podem negociar com os paraguaios quando eles forem derrotados em conjunto, e o Brasil negociou sem a presença de uruguaios e argentinos. C. O Brasil entrou nessa guerra motivado por interesses relacionados à definição das fronteiras e à garantia da livre navegação pelo Rio Paraguai, principal via de acesso ao Mato Grosso. Rio Paraná, Rio Paraguai e Rio Uruguai formam a Bacia do Prata, fundamental para o Brasil chegar no seu interior, já que não existia ali estrada nem de ferro, nem muito menos de ferro, né? Mas nem terrestre para o interior do Brasil. Gabarito letra C. D. O exército brasileiro, apesar da vitória, se enfraqueceu. Pelo contrário, saiu com a moral elevada. O exército brasileiro saiu muito bem na foto. Muito bem, chegou a derrubar o imperador. Mais uma, hein? Mais uma, hein? Ó, na primeira metade do século XIX, constituiu-se o protecionismo alfandegário, ou seja, as taxas alfandegárias no Brasil passaram a variar entre 30% e 60%. Essa iniciativa, somada a outras, foi responsável pelo primeiro surto industrial brasileiro. Estamos referindo-nos a... Gente, essa tarifa foi de 1844, tarifa Alves Branco. Ela aumentou os impostos. Ela foi feita para industrializar o Brasil? Não, ela foi feita para justamente fazer o Brasil, como eu posso dizer, hum, ter mais receita, ter mais dinheiro. O Brasil conseguir mais grana ali no cenário. Beleza? Foi feita para o Brasil conseguir mais dinheiro, aumentar suas receitas ali na alfândega. Mas indiretamente ajudou na nossa industrialização. Por que ajudou na nossa industrialização? Porque quando isso aconteceu, os donos de muito dinheiro aqui do Brasil perceberam que era interessante investir na fabricação de produtos, já que os produtos estavam entrando mais caros. E haveria, claro, logicamente, uma diminuição dessa entrada. Com isso, Mauá, Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, foca nesse investimento e consegue ser o maior industrializador do Brasil no período. Se o Estado tivesse ajudado, a industrialização do Brasil talvez não fosse tão tardia como foi. O Mauá acabou sendo uma andorinha só em meio àquele verão. Gabarito aí é letra D, Delta, porque foi a tarifa Alves Branco que indiretamente ajudou na industrialização do Brasil. E não é industrialização, tá? A gente chama isso de surto industrial. Surto, depois parou, né? Surto é isso, vem rápido e depois vai embora. Tranquilo? Tarifa Barão de Mauarão existe, Tratado de Comércio e Navegação é lá de 1810, e nada disso. Abertura do Esporte, 1808, Tratado de Livre Comércio também não existe. Alves Branco. E agora eu quero ver crise do Segundo Reinado. Na conjuntura do Segundo Império Brasileiro, tem destaque no quadro da Proclamação da República. E aí, o que tem a ver com a Proclamação da República? Três
grandes questões: questão religiosa, questão militar, questão abolicionista. Dom Pedro perde o seu tripé de apoio com essas questões. Então, a número 1 fala que interferência inglesa na política imperial ajudou na República? Não. Lembre, a República não estava forte, a monarquia que ficou fraca. 2, a abolição da escravatura tem papel decisivo, porque já ouviu falar nos republicanos do 13 de maio? Já caiu em prova. O que são os republicanos do 13 de maio? É uma galera que não era republicana até Dom Pedro permitir a abolição da escravatura ali com a princesa Isabel e o Congresso, grande mobilização social, movimento é, em prol da nossa, como eu posso dizer, o movimento em prol da nossa abolição foi muito grande, o movimento abolicionista foi enorme no Brasil, né? Foi enorme, enorme, enorme. Então, essa abolição foi muito ruim a esses donos de escravos. Eles olharam para Dom Pedro como inimigo, falaram: o império é o inimigo, ele me atrapalhou. Eles olham para cá, olham para lá e falam: o império tem que ser derrubado, né? Vou defender o que é contra o império. O que é contra o império aí mesmo? A república. Beleza. Então, a 2 está certa, a 3 também está certa, né? Porque a questão religiosa é a 2, desculpa, a 3 está certa também, que é a questão militar. Os militares rompem com Dom Pedro, então até agora 2 e 3 estão certas. Questão militar, porque os militares rompem com Dom Pedro a partir do momento em que voltam fortes da Guerra do Paraguai e não têm a mesma moral politicamente, porque o imperador trava eles. Então o exército sai muito grande da guerra, sai muito fortificado, sai muito fortalecido, sai com a moral lá no alto, mas ao mesmo tempo tinha pouca profissionalização, se profissionalizou com a guerra, tinha pouca moral na política, o imperador travava. 4, questão religiosa. Questão religiosa também. Os religiosos, a Igreja Católica, vira as costas para Dom Pedro. Não que vá fazer oposição, vá criticá-lo, protesto, nada. Vai tentar derrubá-lo. Não. O golpe que derruba Dom Pedro é um golpe de cafeicultores paulistas, né, com militares. Mas os religiosos poderiam estar com Dom Pedro até o final, mas romperam, porque Dom Pedro foi muito duro ao punir 2 bispos, né? é, lá é, numa questão considerada questão religiosa. A Igreja Católica, na Bula Sílabus, em 1864, tinha proibido que maçons fizessem parte dos quadros da igreja, e é isso. Dom Pedro disse que ia permitir a maçonaria continuar participando, ele usou o beneplácito, e aí houve uma revolta de 2 bispos, né, no Brasil. 5, pressão do setor industrial urbano. Nem tínhamos setor industrial urbano. Gabarito aí, 2, 3 e 4. Onde é que está 2, 3 e 4? Letra C de sistema, letra C de certo, letra C de se inscreva no canal e curta aqui o nosso conteúdo. Gente, obrigado aí. Essas 6 questões é para a gente relembrar aí alguns aspectos importantes e a gente se encontra no próximo vídeo já falando sobre a Primeira República, outro tema muito cobrado na prova do Colégio Naval. Tchau, gente. Valeu. Beijo. Tamo junto.